Hoje nós vamos falar, e nós vamos falar isso em duas oportunidades, hoje e amanhã. Então, amanhã, quando nós terminarmos a contagem do homem, faremos como hoje, adentraremos a segunda parte do estudo sobre Shavuot. A pastora Leila organizou um PDF com material que vai te trazer muita instrução e até alguma dica como você celebrar Shavuot na sua casa ou na sua comunidade. Lembre-se de uma coisa: antes de Deus julgar a sua cerimônia, se você está fazendo certo ou não a festa altiva, Deus vai julgar a sua intenção. E ainda que eu não saiba celebrar com inteireza, eu não sou expert, talvez é a primeira vez que eu vou celebrar a festa, não olhe para isso. Deus, antes de olhar para a cerimônia, vai olhar para a intenção do seu coração, se você tem desejo ou não de agradá-lo. Talvez você não saiba nem por onde começar, nem o que fazer. Então, esse PDF vai te trazer instrução, porque nesta festa você tem a oportunidade de, como pais, abençoar os seus filhos com a bênção da Torá. Era como se fosse lá no catolicismo, você faz catequese, depois você faz confirmação. E depois da confirmação, você faz primeira comunhão. Então, Mary, você vem ensinando a Bíblia para os seus filhos. A cada Shavuot, era como se você colocasse um selo, ó. Fiz a primeira etapa, quando você dava a bênção da Torá sobre os seus filhos. É como se falasse, olha, venci o primeiro ano, venci o segundo ano, venci o terceiro ano. Você ia vencendo os ciclos. Quando? Quando se chegava à festa do recebimento da Torá. Era ao dia dos pais abençoar os seus filhos com a Torá. Era como se dissesse assim: olha, eu posso celebrar, porque aqui em casa a palavra de Deus é recebida, é aceita, é aplicada. Porque não tem sentido nenhum, irmão, a gente fazer uma festa no dia da Torá, se durante o ano inteiro eu ignoro a Torá. Então, ela é um recebimento, é uma alegria. Mas a festa está cheia de significados. A festa está cheia de simbolismo. E unindo esses simbolismos e esses significados, e seguindo a ordenança do tempo, porque a Bíblia diz que os moedim, as festas, as assembleias, as convocações, as estrelas, determinaria o tempo certo para cada ação. Então nós estamos no tempo certo em que os astros, as estrelas e o calendário bíblico diz o que devemos fazer entre 21 e 23 de maio agora, que no calendário bíblico está determinado a celebração de Shavuot. Quando nós seguimos esse princípio, nós andamos nesse princípio, então você vai estar agradando a Deus. Vai ser no pôr do sol do dia 21 ao pôr do sol do dia 23. Isso é maio, mas corresponde a 6 e 7 de Sivan. Sivan é o terceiro mês. 6 de Sivan
se conta 50 dias depois da Páscoa. Então nós celebramos a Páscoa há 45 dias atrás. Um dia depois da Páscoa, se faz a oferta de primícia. E 50 dias depois, se celebra simultaneamente o recebimento da Torá com a festa da colheita. Porque 50 dias depois, os 7 frutos da terra que Israel encontrou em Canaã já teria colhido. E para saber que era o dia certo para se comemorar esse princípio, se contava o Homer, que é o que nós estamos fazendo, e hoje, 45 dias. Como eu sabia que era o dia? Porque um dia depois da Páscoa, irmã Cida Soares, o homem ia para o campo colher os seus frutos: cevada, trigo, romã, maçã, azeitona, tâmara e uva. Esses 7 frutos é conhecido como os frutos da primavera. E ele está pronto para colher entre Páscoa e Pentecoste, entre Pessa e Shavuot. Para me saber que agora eu celebrei Pessa, para me saber o dia certo de eu celebrar Shavuot, eu vou para o campo, trabalho e colho. Quando eu volto para casa, eu separo um homer, uma vasilha, com 2,2 litros de grãos ou frutos, para me saber. Falta 49 dias para Shavuot. Vou no outro dia e colho novamente, trago e separo um homer. Agora eu tenho 2 homer. Agora eu já sei. Falta 48 dias para Shavuot. Porque quando você faz a contagem regressiva, te dá ânimo, te dá, como que eu vou falar a palavra certa? Euforia, porque o dia está chegando. Se você contar 1, 2, 3, 4, meu Deus, já tem 10 dias que eu estou contando, já tem 20 dias que eu estou contando. Parece que subindo é mais difícil. Mas se você começa 49, 48, 47, só falta 45, só falta 5 agora, parece que dá mais ânimo. Então, os sábios ensinam você a contar a contagem regressiva e não progressiva. Por quê? Porque na contagem progressiva parece que você está subindo. E na contagem regressiva você está descendo. E a contagem do Homer é exatamente, missionária Kátia, o refinamento da alma que nós estamos procurando nesses 49 dias, nessas 7 semanas. Aparentemente nós estamos subindo, mas diante de Deus nós estamos descendo. Porque Deus exalta quem se humilha. E a contagem do homem é humilhação. Então, no reino de Deus, quem quer subir tem que descer. E quem estiver disposto a descer, Deus está disposto a levar você mais alto. Permita eu falar e tomar o meu chimarrão aqui, porque, irmão, esta noite eu melhorei da garganta, mas virou uma gripe, uma tosse. Quase que eu fui dormir com os cachorros hoje. Por quê? Porque chama tosse de cachorro. Aí eu falei, eu vou lá para os cachorros, que os cachorros pegam essa tosse, porque os cachorros não estavam tossindo, só eu. Então, a festa é cheia de simbolismo, é cheia de significado. Jesus ressuscita, Mary.
E a Bíblia diz que ele ficou entre o povo 40 dias. Por 40 dias ele foi visto em várias situações. Quando no 40º dia, pastora Rafaela Pedrosa, ele estava no Monte das Oliveiras, cercado por seus discípulos, por mais umas 500 pessoas que estavam à sua volta. E enquanto ele falava, diz que uma nuvem desceu sobre o Monte das Oliveiras. Presta atenção. E ele foi subindo naquela nuvem. E ele desapareceu às vistas daquelas mais de 500 pessoas. Antes de ir, ele faz uma recomendação dizendo: agora vocês permaneçam em Jerusalém. Ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E acredita-se, pastor Erlindo, que mais de 500 pessoas vá para o cenáculo, um lugar de oração. Eles não foram para as sinagogas. Por quê? Porque as sinagogas não cabiam. E os que mais frequentavam as sinagogas também não tinham aceitado ele como Messias. E eles começaram a orar e esperar o Espírito Santo, porque eles sabiam que o que eles estavam aguardando era o cumprimento da profecia de Joel, que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E eles sabiam que a partir de agora a manifestação do Espírito Santo não seria só sobre homens separados, homens consagrados ao profético, ao sacerdócio, ao reino. Porque antes só eram considerados consagrados reis, profetas e sacerdotes. E você vai perceber que era os tipos de pessoas que recebiam manifestações sobrenaturais. O povo em geral não tinha sinais. O povo em geral não fazia milagre. O povo em geral não profetizava. O povo em geral não tinha revelação, não tinha visão aberta, não ouvia Deus diretamente. Mas a profecia dizia que nos últimos dias toda a carne poderia ser cheia do Espírito Santo. Então, para quem vivia naquele contexto, hoje nós vivemos e as pessoas desprezam o Espírito Santo. Você não vê um culto que as pessoas estão reunidas para buscar a presença do Espírito Santo? Eu não sei qual foi a última vez que eu vi um culto onde as pessoas estavam orando para ser batizadas com o Espírito Santo. Mas eu já fui para vigílias e passei a noite inteira. A vigília começar às 7 da noite e terminar às 7 da manhã. E cada um no seu banco, no seu canto, de ajoelhado ou de pé ou sentado, clamando para ser batizado pelo Espírito Santo. E lá pela meia-noite, em um certo momento, alguém era visitado por Deus. Eu lembro que quando meu pai foi batizado com o Espírito Santo, ele já devia ter algum tempo, não sei dizer para você quanto tempo de crente ele já tinha, mas eu acredito que mais de 2 anos. E a vigília tinha começado às 7h30 da noite, e meu pai transbordou em línguas, era uma meia-noite e meia, mais ou menos. Meu pai já tinha mais de 5 ou 6 horas orando intensamente. Cultos com 10, 15 pessoas, que o culto de oração com 10, 15 pessoas era muito mais animado e tinha muito mais glória e presença do que hoje num culto com 500 pessoas. Hoje o Espírito Santo, pastor Cristiano, está sendo desprezado. O Espírito Santo é a palavra implantada em nós, que não pode ser desprezada. E eles começaram a orar o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, Rui, não acontecia nada.
Eu acho que uns 50% no terceiro, quarto dia já tinha ido embora. Quinto dia não aconteceu nada. Sexto dia não aconteceu nada. Nono dia, 480 pessoas mais ou menos já tinham ido embora. Ou 380 já tinham ido embora. Sobrou os apóstolos e 120. Mas que de repente, o de repente de Deus. Mas de repente. Presta atenção. O paralelo que há entre o Sinai e o cenáculo. Moisés sobe ao monte. Presta atenção, pastor Orlindo. Deus manda Moisés subir no monte. Depois você confere o texto. Quando Moisés está no topo do monte, a Bíblia diz que uma nuvem desceu sobre o monte. Jesus está sobre o Monte das Oliveiras e uma nuvem desce sobre o monte. Quando a nuvem desce sobre o monte, o texto vai dizer para Moisés: sobe, Moisés. Ah, mas Moisés já não está no pico do monte? Não vou tratar disso agora, mas você precisa ter noção. Eu já falei disso essa semana. Templo e santuário. Ele estava no lugar certo, na hora certa, fazendo o que era certo. Ele acessou uma nova dimensão. Tem muita gente que vai para o culto, mas só fica no templo. Nunca entra no santuário. O santuário é uma dimensão acima, é uma dimensão maior. Mas para acessar o santuário, você precisa se desligar do templo. Então, tudo que nós fazemos no culto faz parte. É o serviço do templo. Mas eu tenho que fazer numa perspectiva e numa esperança maior de que isso é apenas transitório para que eu atinja o santuário. Asaf, no Salmo 73, vai estar aflito por ver a prosperidade do ímpio. E ele faz isso, Kilze, dentro do templo. Por quê? Porque Asaf era um músico, era um tangedor. E ele está no templo analisando a vida do ímpio e entristecendo. Poxa, eu quase resvalei os meus pés por ver a prosperidade do ímpio, enquanto o justo só padece. O ímpio está de olho gordo de tanta fartura e ainda pergunta onde Deus, o Deus deles está. E ele está nesta agonia, analisando a vida do ímpio, e parece que o ímpio estava indo bem. E aí veio de repente. O texto diz: até que eu entrei no santuário. Mas Asaf estava numa condição do templo e foi levado para uma condição do santuário. Lá ele viu o fim do justo e o fim do ímpio. E é só aqui dessa dimensão, pastora Cristiane, que alguém entende que vale a pena ter pouco com honestidade do que ter fartura sem honestidade. Por quê? Porque quem já acessou o santuário sabe qual é o fim do justo e o fim do ímpio. Então você aceita padecer sem se corromper. Só quem teve esse acesso, missionária Kátia, é que vai ter a condição de dizer não para o pecado, como José disse para a mulher de Potifar: como poderia eu pecar contra Deus? Por quê? Porque José não andava no templo, José andava no santuário. Outra dimensão. Moisés está no topo do monte.
templo. Deus o convida para subir mais alto. Olha, mas você já está na ponta do monte, para onde você vai mais? Moisés foi levado para o santuário. Jesus está no topo do Monte das Oliveiras. Uma nuvem o encobre e ele é levado para o santuário. E ao sair, ele diz: Olha, vocês ficam aqui até que vocês recebam do alto o revestimento de poder. O que é o revestimento de poder? É a capacidade que um homem tem de transitar entre o templo e o santuário, no mundo natural e no mundo espiritual. Este é o maior poder do Espírito Santo na vida de um homem. Você poder viver na comunhão, na presença de Deus e transitar aqui na terra sem se contaminar. É para isso que nós somos revestidos de poder. Nós não fomos revestidos de poder para provar nada para ninguém. Tem gente querendo sinais, prodígio, maravilha para provar que ele é. Deus não te dá poder para você provar para ninguém quem você é. Deus te dá poder para apenas você ser. Poder não é para ter. Poder é para ser, porque é mais importante ser do que ter. Ter é bom, mas importante é ser. Porque toda pessoa que tem sem ser vai gerar escândalo, mais cedo ou mais tarde. Lembre disso. O mais importante é ser. Ter é bom, mas ter, pastor Erlindo, sem ser, gera escândalo. Então tem muito homem aí que manifesta o poder por sinais, mas não tem caráter. É uma vergonha. Tem muita gente que tem posses materiais, e glória a Deus, eu também quero. Mas tem muita gente que depois que conquistou bens materiais, abandonou o eterno. Não vale a pena ter se você vai deixar de ser. Então, a manifestação do Espírito Santo na nossa vida é para nos transformar em ser semelhante ao Criador. Não possuir o que é do Criador. Então, é uma dimensão acima. Ah, pastor, então eu tenho que começar a orar no monte para receber esse poder. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho nada contra quem ora no monte. Eu até fui do Espírito Santo esses dias, perguntei pro pastor lá se eles não vendiam um monte daquele lá para me trazer aqui para Mato Grosso, porque aqui onde eu moro não tem monte. Eu ia comprar um lá no Espírito Santo, lá só tem monte, né? E aqui não tem, né? Por causa dessa experiência, Patrícia, Moisés encontra Deus no monte. Elias encontra Deus no monte. Os inimigos de Israel dizem: não, o Deus dele é o Deus dos montes. Se você ler o livro de Jeremias, perdão, de Ezequiel, do capítulo 1 ao capítulo 10, com a atenção do que eu vou te falar, você vai perceber que do capítulo 1 ao capítulo 10, Mateus e Ângelo, você vai percebendo que esta glória que estava no santuário, que pairava sobre a arca no tabernáculo, e às vezes essa glória vinha e parava sobre a tenda de Moisés, é a mesma que manifestou no Sinai, no Horebe, lá no Monte da Transfiguração, no Monte das Oliveiras, certo? Esta nuvem representava a presença, a glória de Deus. Você vai lendo o livro de Ezequiel e você vai percebendo que a glória, essa nuvem, já não estava mais sobre o santuário. Ela tinha se retirado. Deus vinha, Melry, mas ele não chegava no lugar santíssimo. Ele já ficava longe. E cada vez mais longe. Ezequiel vai mostrar
que agora, quando eles invocavam a Deus aqui com o sacrifício no santuário, no tabernáculo, melhor, eles viam a presença de Deus lá no monte. Deus estava distante. O que eles passaram a fazer agora, Cida Soares? Ao invés de invocar a Deus aqui no tabernáculo, eles iam para o monte. Por quê? Porque a nuvem estava lá. E ela vai embora. Você vai percebendo que essa nuvem da presença, conforme o povo ia se corroendo, corrompendo, pastora Cristiane, a nuvem que estava sobre o santuário, no tabernáculo, vai se afastando, se afastando. Daqui a pouco, para ter presença dela, eles tinham que ir lá onde ela estava, até que um dia ela desaparece. Aí o salmista entra num desespero e diz: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Por que que o socorro estava nos montes? Porque o socorro foi embora do santuário. Presta atenção no que eu vou falar. Jesus orou no monte. Qual? Diz para mim que eu te dou R$ 100. Ah, mas Jesus foi levado no monte. Ah, certinho. Quem levou ele no monte? Satanás. E lá ele ofereceu as glórias deste mundo. Porque a diferença está o que você foi buscar no monte? A glória de Deus ou a glória deste mundo? Olha para as pessoas que estão orando nos montes e qual é a intenção do que eles estão buscando. A senhora é contra orar no monte? Não, não sou contra, não. Eu só fico perguntando por que é que Jesus não mandou a gente buscar ele no monte, mandou a gente buscar ele no quarto. Será que Jesus não sabia que o monte era muito mais poderoso, que oração no monte vale muito mais? Será que Jesus não sabia disso? Não, irmão. É que Deus quer que você viva no santuário e não no templo. Quem está no templo busca Deus nos montes, mas quem está no santuário, ele tem a presença de Deus no seu aposento, no seu a sós com Deus. E vou dizer uma coisa para você: sua vida está muito ruim se você só sente a presença de Deus quando você está no coletivo. Porque a vida de um homem só começa a mudar quando a vida dele é visitada por Deus, mesmo ele estando sozinho. Se o seu culto só é gostoso e você tem cosquinha na congregação, sua vida está péssima. Você tem que ter cosquinha do Espírito Santo, é de segunda a segunda. É vestido de avental. Eu não sei como é que é o nome do uniforme da pastora Cristiane, né? Mas ela, no hospital, com certeza, ela veste avental mesmo, né? De branquinho, né? Para atender, né? Põe máscara, põe cabelo, põe luvinha. E lá dentro tá uma mulher cheia do Espírito Santo, falando em língua estranha, com vontade de profetizar, pensando na mensagem que ela vai pregar de noite, a palavra que ela vai entregar para alguém. Por quê? Porque mesmo eu estando no meu trabalho, eu estou acessado ao santuário. Eu não preciso do monte para ter a presença. A presença está onde eu estou. Isso é Pentecoste, isso é Shavuot, é a presença contínua na nossa vida. Não é experiência, é vida cotidiana. A igreja está levando as pessoas a viver de experiências. Então eu preciso estar em tal lugar para ouvir Deus. Eu preciso estar em tal lugar para receber algo de Deus. Sendo que Deus quer ter com você intimidade e não experiência. Então a nuvem envolve o Sinai. Moisés sobe nessa nuvem. A nuvem envolve o Monte das Oliveiras. Jesus sobe nesse Monte das Oliveiras. Tempo depois, Melry, Moisés desce com a Torá, com as tábuas da lei. Jesus disse, o anjo disse: olha, assim como vocês viram ele subir, assim vocês verão ele voltar. Preste atenção no que eu vou falar, porque eu vou colocar um elefante atrás da sua orelha agora.
E não fica me perguntando depois, não. Vai ler a Bíblia. A Bíblia falou tal coisa, prova. Prova você que eu estou errado. Desde que você é crente, você tem orado para ir para o céu. Mas eu não encontrei ainda na Bíblia nenhuma promessa que Deus levaria você para o céu. Você tem orado e esperado o arrebatamento para ir. Quando o anjo disse, ó, não é você que vai, é ele que vem. Quando é que você vai mudar o seu entendimento e a sua oração e a sua esperança? Ah, mas não tem arrebatamento? Tem. E o arrebatamento é para encontrar com ele nos ares, não é para encontrar com ele no céu. A Bíblia diz em 4 vezes que a nova Jerusalém está vindo do céu, descida do céu, como uma noiva ataviada. E você que está crente para ir morar na nova Jerusalém no céu. Vai ter um desencontro, irmão. Porque se ela está vindo e você está indo, vai ter problema. A minha Bíblia promete novo céu e nova terra. E você está pregando que Deus vai destruir isso aqui. Alguém está errado nessa história. Porque se haverá novo céu e nova terra. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que isso aqui vai ser consumido com fogo. E que não vai sobrar nem raiz nem ramo. Você acredita mesmo que Deus vai meter fogo na Amazônia? E vai queimar todas as árvores e as raízes? Vou tirar essa desgraça da sua vida hoje. Presta atenção. Não se turbe o vosso coração. João 14. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Afirmativo. Há muitas moradas, Teresa. Teresa Correia. Jesus está dizendo: na casa do meu pai há muitas moradas. Há morada para todos os brasileiros que creem, para todos os portugueses que creem, para todos os africanos que creem, para todos os europeus que creem, para todo mundo que crê. Tem casa preparada. Há morada. Ok? Se não fosse assim, eu vos teria dito. Se não houvesse morada, eu ia dizer: vou preparar-vos lugar. Jesus não foi preparar lugar, irmão. Ele disse que já há moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E voltarei para que, aonde eu estiver, estejais vós também. Se ele foi e voltou, aonde ele está? Pensa comigo, ó. Ele está aqui e faz a promessa: eu vou. E depois eu volto. E quando eu voltar, vocês vão estar comigo aonde eu estiver. Mas se fosse lá e dizer, eu vou, volto, pego vocês e volto de novo. Não está escrito isso. Eu vou e volto, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aí vai o acontecimento do arrebatamento. Ele foi. E a Bíblia diz que ele vai voltar. E quando ele voltar, todo olho o verá. Antes de todo olho o verá, porque o olho que o vê, quando todos estão vendo, vão ver para juízo. Mas o olho que vê, quando nem todos estão vendo, é para arrebatamento. Hum. Então há um momento, Ângelo e Mateus, em que ele estiver vindo, que só os salvos vão ver. Só os salvos vão ouvir. E ao ouvir a voz do arcanjo e o toque da última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, e encontraremos com o Senhor nos ares, para que onde eu estiver, estejai vós também. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus.
crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Agora troque esta palavra coração por casa, ou casa por coração. E a pergunta é simples. Cida Soares, quantas pessoas cabe no seu coração? Você nunca me viu pessoalmente, e eu já estou no seu coração. Quantas mais cabem? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. No coração do meu Pai há muitas moradas. Mudou tudo. Presta atenção. Ele subiu. Assim como Moisés, que já estava no monte, subiu. Moisés passa lá em cima do monte algum tempo. E no total em que ele sobe e desce, ele ficou 40 dias. Ele desce com as tábuas da lei, chamado as 10 palavras. Presta atenção. Jesus está no Monte das Oliveiras e é assunto ao céu. 10 dias depois, ele volta. Ele disse: não fique triste. Eu vou rogar ao Pai. Vocês estão consolados quando eu estou aqui. Eu estou convosco todos os dias. Se tem um leproso, eu limpo. Se tem um morto, eu ressuscito. Se tem um doente, eu curo. Se tem um cego, eu faço ele enxergar. Eu sou o consolo de vocês. Mas vocês não ficarão órfãos. Eu vou para o Pai. E eu vou rogar o Pai para que ele vos envie outro consolador. Que quando houver um morto, ele ressuscita. Quando houver um cego, ele faça ele enxergar. Quando houver um doente, ele o cure. Quem é esse consolador? 10 dias depois, eles estavam no monte. Lá no Monte Sinai, Mateus e Anjo, a Bíblia diz que houve trovões, relâmpagos, ao ponto que as pessoas aqui embaixo tinham medo. Deus vai levar vocês dois lá, Anjo e Mateus, lá em Siló, em Jerusalém, em Israel. Lá onde a arca ficou 390 anos. Lá tem um filme em 7D, que quando eu fui lá, aqui no mundo, aqui, a gente só conhecia 3D. Hoje a gente já está acessando 4D, certo? Mas quando aqui tinha 3D, lá em Israel eles já estavam em 7D. E lá você entra num lugar e eles apagam as luzes e o monte aparece na sua frente e é o Sinai. E aí eles reproduzem o filme em 7D. A gente sabendo que é um filme, Melry, a gente se arrepia e fica com medo. Eles reproduziram em 7D o que o mundo presenciou naquele dia no Sinai. Relâmpagos, trovões, terremoto, o monte tremia. Lá no cenáculo, agora Jesus vai. 10 dias depois, ele volta. Ele não volta em forma física, mas o seu espírito vem. E o povo está, e de repente, ouviram-se um barulho como de um vento impetuoso. O que aconteceu no cume da montanha do Sinai. Físico, presencial, Levi de Barros. Aconteceu dentro do cenáculo. O mesmo ambiente foi gerado. Não sei se você tem na sua casa algum som acústico ambiente numa sala de TV, numa sala de som. Eu só vi isso uma vez no cinema, que eu fui assistir A Paixão de Cristo. E eu estou olhando na tela e o barulho acontecia aqui atrás.
Outra vez eu estava assistindo numa casa um filme do Rambo. Ó, eu era menino, hein? Eu era novo. Menino não, mas eu era novo. E olhando para a tela aqui, e o helicóptero tá vindo. Tá, 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 tá. E eu caçando ele aqui. Mas o som dele estava aqui atrás. Por quê? Porque a reprodução do som era ambiente. Era como se você estivesse lá no lugar. O que aconteceu no cenáculo, dentro do cenáculo, foi o mesmo ambiente que aconteceu no Sinai. Eles não viram relâmpago, e eles não viram terremoto, e eles não viram fogo. Melhor, não viram os trovões. Mas o barulho do ambiente diz que, de repente, um som, como de um vento, não houve vento, irmão, foi só um som. E olharam um para o outro e viram que sobre eles estavam repartidos chamas, fogo, como chamas, sobre as suas cabeças. Todos eles falavam grego, latim e hebraico. E agora, quando Pedro foi falar com Tiago, Tiago não entendeu nada, porque Pedro estava falando numa língua que Tiago não conhecia. Tiago foi falar com Bartolomeu, e Bartolomeu falava numa língua que Tiago não entendia. Bartolomeu foi falar com Judas, irmão de Jesus, e o Judas, irmão de Jesus, falava numa língua que Bartolomeu não entendia. E lá estavam gregos, celtas, bárbaros, citas, judeus. Havia lá 19 povos. Presta atenção, pastor Elindo. Havia reunido 19 povos que falavam 72 línguas. E eles não se entendiam. Lá no Sinai, quando Deus trovejou no Sinai, presta atenção. Aqui embaixo, Ângelo e Mateus, os homens ouviam trovões. Por quê? Porque era uma língua que eles não entendiam. Mas naquele dia, Deus falou em 72 línguas diferentes no Monte Sinai, e quem estava embaixo, que sabia a língua, entendeu. Presta atenção. Fácil de discernir, pastora Leila, entre uma religião correta e uma seita. Deus entregou a Torá na frente de milhares de testemunhas oculares e audível. Eles eram auricular. Eles viram e ouviram. 72 nações testemunharam. 72 povos, porque quando Israel saiu do Egito, junto com os hebreus, saíram mais 71 nações representadas, que é chamada pelos mistos. E quando Deus bradou no Sinai, 72 povos entenderam. E quando Moisés desceu com as tábuas, todos sabiam interpretar o que estava escrito. Mas ele não escreveu em hebraico? Quem falava hebraico entendia, mas quem falava grego entendia, quem falava assírio entendia, quem era celta entendia, quem era bárbaro entendia, quem era romano entendia, quem era babilônico entendia, quem era assírio entendia. Ah, quando o Espírito Santo desceu sobre o cenáculo, um não entendia o outro, mas quem estava lá estava entendendo tudo. E isso era por volta de 9 horas da manhã. Sinal de que, quando estava amanhecendo o dia, pastora Leila, quando estava quase terminando o dia, ele aparece. Ele está no início, ele está no meio, mas ele se manifesta no final. Quando ele se manifestou, quem não estava entendendo nada, Léo, Daniel, disse:
Olha a hora que esse povo está bêbado. Esse povo está embriagado. Hora dessa, tá todo mundo bêbado. Pedro tomou a palavra e começou a dizer: irmãos galileus, povo de Jerusalém, irmãos, esse povo não está bêbado. Hoje se cumpriu a profecia do profeta Joel. Nós recebemos a recomendação de estarmos aqui esperando ele descer, assim como Moisés desceu com a Torá. Hoje, a Torá veio para ser implantada no nosso espírito e no nosso entendimento. Esse povo não está embriagado. Eles estão cheios do Espírito Santo. Enquanto Pedro pregava, o coração do povo amolecia. Presta atenção. Moisés, quando desce do monte, pastor Erlindo, quando ele está a uma altura que ele encontra Josué, porque Josué não subiu, ficou no meio do monte. O povo ficou no pé do monte, Josué no meio do monte e Moisés no cume do monte. Por quê? Porque o Sinai representa o tabernáculo. Átrio, lugar santo e lugar santíssimo. É que os homens, pastora Leila, o átrio você acessa assim. O santuário lá, o tabernáculo, você acessa assim: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. O santuário é assim: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Muda o vertical para o horizontal. Presta atenção. Quando Moisés encontra Josué, Moisés diz assim: eu estou ouvindo voz de alarido. Está tendo festa no pé do monte. Josué deve ter baixado o semblante e disse: é, Moisés, não é cântico dos vitoriosos e nem cântico de quem voltou da guerra. Porque quando ia para a guerra, Elindo, e você não ganhava a guerra, mas sobrevivia, você voltava para casa cantando um tipo de canção. Por estar vivo. Perdemos a guerra, mas sobrevivemos. Não, mas você foi para a guerra e venceu a guerra e está voltando. Agora você voltava com o cântico dos vitoriosos. Josué entendeu na hora, foi esse povo não é cântico de vitorioso. E ninguém voltou da guerra. Quando eles chegaram lá embaixo, estava uma orgia, irmão. Os homens, as mulheres, fazendo o maior bacanal. Eu li textos judaicos que diz que homens pedia para ser penetrado por outros homens. E quando o membro daquele homem não era suficiente para danificar o outro, eles pegavam instrumentos, qualquer outro instrumento, e exigia que fosse introduzido de forma que fosse rasgando, e quando tirasse com violência, homens que eram possuídos defecavam. E eles pegavam as fezes com as próprias mãos e passavam no bezerro de ouro e adorava. As mulheres novas não queriam homem, queriam outras mulheres. Os rapazes não queriam moças, queriam outros rapazes. E as mulheres velhas eram mais assanhadas do que as mulheres novas. Esse foi o culto que eles estavam oferecendo. Por isso, quando João recebe de Jesus a instrução no capítulo 2 de Apocalipse, e ele fala sobre Jezabel, e Deus tem uma ira muito grande sobre esse espírito. Por quê? Porque é o espírito que ensina o povo
a prostituição e o culto aos ídolos. Apocalipse 2:19 a seguir. Quando Moisés viu isso, Gilmar Ermelindo, Moisés ficou tão irado que ele gritou para o povo: cada homem saca da sua espada e cada um mate o seu irmão. Só que só havia um grupo de pessoas, irmã Guilhermina, que não tinha participado daquele culto. A casa de Levi e Arão. Eles não tinham cultuado. E eles puxaram da espada. E os levitas mataram naquele dia 3.000 pessoas. E Deus disse: basta. Quando o Espírito Santo desce sobre o cenáculo, lá dentro do cenáculo virou uma confusão terrível. Além dos 19 povos que estavam ali, que falavam 72 línguas diferentes um do outro, começou o povo a falar em outra língua que ninguém entendia, ninguém entendia. Irmão, surgiu uma outra língua nova. Agora você imagina 120 pessoas tentando se entender. Antigamente, hoje não tem mais, Kills, mas antigamente passava assim quando falava da Bolsa de Valores, quando falava de investimento. Lembra, pastor Lamberto, que o jornal mostrava cenas dentro das casas de valores, das bolsas de valores, o cara com 4, 5 telefones anotando. Ninguém. Você fala, como é que ele está entendendo? Lá no Monte Sinai, quando desceram, olha a confusão que estava lá. Mas era um culto ao bezerro de ouro. Quem chegava no cenáculo e via mais de 120 pessoas tentando se entender e ninguém entendia uma língua do outro, você tem ideia da confusão que estava nesse lugar? Irmão, pensa num culto movimentado. Todo mundo em êxtase. Gente rodando, lutando, batendo palma, gritando, plantando bananeira, deitado pelo chão, um com a cabeça do outro, e outro abraçado, chorando com o outro, e ninguém entendia ninguém. O povo disse: tá todo mundo bêbado, deu uma quebra-pau aí. Pedro se levanta e começa a pregar. Irmãos galileus, povo de Jerusalém, esse povo não está embriagado. Hoje se cumpriu a profecia do profeta Joel. E o que vocês estão vendo aqui é que o Espírito de Deus foi derramado. E quando Pedro fazia esse discurso, quase 3.000 pessoas, 2.999, aceitaram a Cristo. Lá no Sinai, morre 3.000. Aqui no cenáculo, converte-se 3.000. Olha o paralelo. Lá no Sinai, Gilmar, a Torá veio em tábuas de pedra. Lá no cenáculo, a Torá foi escrita nas tábuas do coração. O profeta disse: eu vos tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E escreverei as minhas leis em 2 tábuas. Lá no Monte Sinai eram 2 tábuas. E lá no cenáculo, também escrito em 2 tábuas: entendimento e coração. Relacionamento com Deus, relacionamento com os homens. 4 mandamentos se refere a Deus, 6 mandamentos se refere aos homens.
Olha o paralelo entre os dois lugares. E dito isto, eu já gastei 1 hora e eu tenho 14 páginas escritas sobre Shavuot. Nós temos que seguir pelo menos 7 hoje. Mas eu não quero que fique muito longo. Então vamos lá. Do Sinai ao Cenáculo. Nós já fizemos essa viagem, né? Já foi lá, voltou, subiu, desceu. Ok. Shavuot poderia ser chamado a festa da revelação. A aliança das tábuas e a aliança no derramamento do Espírito Santo. Entre todas as festas bíblicas estabelecidas por Deus na Torá, poucas possuem uma profundidade tão extraordinária quanto Shavuot. Esta festa atravessa toda a narrativa bíblica, nasce nos campos agrícolas de Israel, alcança o Monte Sinai na entrega da Torá e encontra sua plenitude no cenáculo, lá em Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado. Shavuot não é apenas uma celebração agrícola. Ela é a revelação progressiva do propósito divino para a humanidade. Em Peça, Israel é tirado do Egito. Em Shavuot, o Egito começa a ser tirado de dentro de Israel. A libertação não era o destino final. O objetivo era formar um povo santo, um povo sacerdotal, um povo obediente, um povo capaz de carregar a presença de Deus na terra. Esse era o objetivo maior de Deus tirar o seu povo do Egito. O objetivo de Deus comigo e com você não é a gente ser crente. Não é a gente largar de beber, fumar, usar droga, largar de prostituição, de idolatria. É claro que ele quer que nós nos livremos disso. Mas esse não é o objetivo final, não é o propósito de Deus comigo e com você. O propósito final de Deus comigo e com você é que eu e você venhamos carregar a presença de Deus sobre a terra. Por isso, Shavuot começa e ele se conecta com a redenção, com a revelação, com a aliança, com a santificação, com o Espírito, com a missão, com a colheita e com a transformação interior. Nós temos vários motivos de celebrar esta festa. Porque a primeira coisa que esta festa simboliza é a nossa redenção. Nós fomos comprados. Esta festa revela, traz a revelação. Nós recebemos instrução. Esta festa também testemunha um casamento, e eu vou falar disso depois, que o recebimento das tábuas da lei com Moisés era o casamento de Deus com Israel. Começa uma aliança, começa um pacto. E o contrato pré-nupcial até a conclusão do casamento era o período de santificação dos noivos. Então, Shavuot, além da redenção, da revelação, da aliança, a santificação. Após estarmos santificados, nós seremos cheios do Espírito Santo. E quando alguém está cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que ele tem vontade de fazer é missão. É ir no vizinho, é contar para o colega, é contar para a família, é ir buscar mais um, é atrair alguém, é dizer para ele: eu encontrei o que você precisa. E quem já está na missão vai ter o prazer da colheita, de ver as almas se renderem a Cristo. E começa o mesmo processo novamente. Por quê? Porque depois dessa caminhada de missão
e colheita, você vai olhar e ver nas pessoas transformação. No Sinai, Deus entregou a sua palavra. No cenáculo, Deus derramou do seu espírito. Lá no Sinai, a Torá foi escrita em pedras. Em Pentecostes, no cenáculo, a Torá foi escrita no coração dos homens. A palavra Shavuot vem do hebraico que significa semanas. Shavuot, semanas. Quando é que ela acontece? 7 semanas depois da Páscoa. A festa recebe esse nome porque ela acontece após a contagem de 7 semanas completas desde Pêssah, desde a Páscoa. A base está em Levítico 23, 15 e 16, que nós estamos repetindo isso todas as manhãs. Já repeti isso para vocês 45 vezes. Contareis para vós, desde o dia seguinte ao sábado, 7 semanas completas serão. Até o dia seguinte, a 7ª semana, contareis 50 dias. Essa contagem é chamada de Sefirat HaOmer, que significa a contagem do homem. A palavra homer refere-se a uma medida de oferta de cevada apresentada após a Pêssah. Lembre-se, eu já ensinei isso. Antes da Páscoa, o homem ia no campo e o primeiro fruto que estava dando sinal de amadurecimento, dos 7 frutos plantados, o primeiro a amadurecer é a cevada. O homem tomava uma porção, trazia para o tabernáculo, entregava para o sacerdote. O sacerdote depositava lá o seu molho. Então, esse molho aqui é do Ricardo. Aí, esse molho aqui é do Sérgio. Aí, esse molho aqui é do Rodolfo. Esse molho aqui é do Ruiter. Ok. Você voltava para casa, celebrava a Páscoa. E um dia depois da Páscoa, você ia oferecer a oferta de primícia. Um dia depois da Páscoa. Ao oferecer esta oferta, você estava santificando a sua colheita. Hoje, quando nós ofertamos entre uma lua nova e outra, nós entregamos as nossas primícias, nós estamos abençoando a próxima colheita, o próximo ciclo. Quando o sacerdote pegava aquela porção, Patrícia, ele ia tirar daquela porção que você trouxe 2,2 litros de massa. Ele ia preparar essa massa. E enquanto ele preparava a massa e fazia 2 pãozinhos, 2 pães, lembra dos 2 pães? Quem trouxe a oferta pegava os ramos de onde sacou os grãos de cevada, pegava os ramos e ia para diante do altar do holocausto, no átrio, e dançava na presença de Deus. Por quê? Porque ele estava oferecendo uma oferta de movimento. Então ele dançava, glorificava, agradecia, cultuava a Deus, enquanto o sacerdote estava preparando a massa. Quando ele prepara essa massa e faz 2 pães, o primeiro pão ele coloca no pé do altar, que representa, Cida Soares, Cristo no Getsemane. O segundo pãozinho ele coloca em cima do altar para ser queimado. Representa Cristo no Calvário. Deus pegou a raça humana, todos os homens, e cortou uma medida. Por isso é dito medida perfeita, que devemos buscar a estatura de um varão perfeito, uma medida perfeita. Deus tirou, Erlindo,
da massa humana um homem. E esse homem foi oferecido no altar de holocausto e no altar de sacrifício. Esse mesmo homem era o pão do altar do holocausto e o pão do altar de sacrifício. Por isso, um dia ele vai dizer: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E por isso ele é chamado de primícia. A primícia de entre os homens é Cristo. E aí ele diz: se a primícia for santa, toda a massa é. Então, quando você primicia a sua renda, sua colheita, seu trabalho, sua profissão, o seu ganho, seu lucro, se a primícia for santa, toda a massa é. Então, Cristo foi oferecido como primícia e ele foi santo. Todos os homens têm a oportunidade de se tornarem santos também. E isso acontecia um dia após a peça. A partir de então, o homem ia para o campo colher e quando voltava, ele guardava uma medida de cevada. E quando ele guardava 49 medidas, ele sabia: amanhã é dia de subirmos a Jerusalém e levarmos as nossas primícias da colheita. Então o rico levava 220 litros da sua colheita. O mediano levava 22 litros. E o pobre levava 2,2 litros. E eles subiam, porque para celebrar o recebimento da Torá, se celebra a festa das colheitas. Duas coisas ao mesmo tempo. Pode se chamar festa das primícias. Por isso que Shavuot também é festa das primícias. Enquanto você recebe a Torá, você celebra diante de Deus, oferecendo, reconhecendo que o primeiro pertence a Deus. Então, a festa das colheitas ou a festa das primícias é o ritual para se celebrar o recebimento da Torá. Significa que todas as vezes que o seu culto é aceito, Deus tem uma contrapartida. Se você tem algo a oferecer a ele, saiba que você não sairá de lá de mãos vazias, porque está escrito: com a mesma medida em que medides, vos medirão também. Ah, não gostei do culto, porque você ofereceu um culto ruim, por isso que você não gostou. O culto nunca é problema do outro. Se o culto não é bom, é você que não presta. Por quê? Porque o culto, mesmo sendo na comunidade, na assembleia, o culto é individual. Ah, não recebi nada nesse culto. É porque você não ofereceu nada. Não significa que todo culto você tem que levar uma nota, uma moeda. Porque existem ofertas no culto que é muito maior do que moedas. Mas se você vai com o coração vazio e não oferece nada, você volta com o coração vazio porque você não recebeu nada. Por quê? Porque você só recebe do espiritual se você entrega do natural. Então a palavra homem se refere a uma medida. Shavuot acontece exatamente ao 50º dia depois de Pêssah. Por isso, no grego, a festa passou a ser chamada Pentecoste. 50º. Daí vem o nome Pentecostes. O interessante é que no Novo Testamento não cria uma nova festa. Ele utiliza o próprio nome judaico, helenizado, já existente. A pergunta é: se não foi mudado nem o nome da festa, por que é que os cristãos não praticam?
Precisamos reordenar a nossa vida ao reino de Deus. Precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A Torá apresenta Shavuot sob diversos nomes. Cada um revela uma dimensão espiritual da festa. No hebraico, existe o Shag HaShavuot, que significa festa das semanas. Também tem Shag HaKatzer, festa da colheita. Também tem o mesmo nome para a mesma festa, Yom HaBikurim, dia das primícias. Então nós temos vários nomes para a mesma festa. Zman, Matan, Toroteino, o tempo da entrega da nossa Torá. São nomes para a mesma festa. Então vamos analisar cada um deles. Festa das semanas. Deuteronômio 16:10. Celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. Este nome enfatiza o processo, a preparação, a caminhada espiritual e o amadurecimento progressivo. Shavuot não chega instantaneamente. Existe uma jornada entre libertação e revelação, entre a saída do Egito e o encontro com Deus. É o que nós estamos no processo, na contagem do homem. Quando se diz que ela é festa da colheita, Êxodo 23:16, guardarás a festa da saga dos primeiros frutos do teu trabalho. Aqui, Shavuot, nós vamos ver Shavuot celebrado como uma festa nacional, a festa das colheitas. Israel dependia totalmente da chuva, Israel dependia totalmente da fertilidade da terra, Israel dependia totalmente da provisão divina. Índio faz chuva, perdão, índio faz cerimônia para chover. Se você vier aqui para o meu Mato Grosso e conhecer os índios chavantes aqui, você vai ver eles fazer ritual e chover com hora marcada. É assombroso, missionária Kátia. Por quê? Porque eles têm a dança da chuva e chove. Só que isso é xamanismo, é pagelança. E Deus disse: não, não quero que você pratique o xamã, não quero que você pratique a pagelança. Eu vou criar uma festa. E quando você celebrar esta festa, eu enviarei a chuva. Eu farei a terra ter fertilidade. Eu vou enviar a provisão. Pastor, que festa é esta? A festa de Shavuot, chamada festa das primícias, quando eu trago os primeiros frutos da terra para celebrar a Deus. Deus vai enviar no próximo ano a chuva sobre a terra, vai fazer a terra ter fertilidade. Deus vai trazer a provisão sobre o povo. Mas aí como é que a gente quer fazer chover? Campanha de 7 dias. Grão de feijão de R$ 1.000. Imagina como Deus está contente com isso. Fogueira santa para fazer chover. Literalmente aqui, Carla. Ó, a Carla serviu o chimarrão. Eu lembrei que meu chimarrão estava aqui. Vou tomar também. Presta atenção. Deus está dizendo: celebra esta festa para mim, que eu faça chover na sua roça. A Érica colocou 12 cultos por um ano de vitória. Ô, irmão, pelo amor de Deus, vá obedecer o princípio. Vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Vamos já fazer o que está estabelecido. Deus já nos ensinou as melhores campanhas, irmão. Não entra na do Valdomiro, não, a do Valdomiro é furada. A do Edir Macedo, então, é a pior delas. Fique com a campanha que Deus te chamou. Uma vez ao ano, você celebra uma festa para mim. Traga para mim os primeiros frutos do que você colheu. Vem na minha presença e me adora, que eu vou enviar a chuva. Eu vou fazer a terra ter fertilidade. Eu vou enviar a provisão.
A colheita lembrava ao povo: a terra pertence a Deus, a provisão pertence a Deus, o mover do alto pertence a Deus. E se não houver intervenção do alto, a terra não pode devolver. Deus quer abençoar a sua empresa, Deus quer abençoar a sua profissão, Deus quer abençoar seu trabalho, Deus quer abençoar seu emprego, Deus quer abençoar seu ministério, mas não é com campanha, é com princípios estabelecidos por Ele. Mas fique tranquilo, muitos ouvirão, poucos praticarão. Porque está escrito que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E quando é que ele vai nos escolher para prosperar? Quando ele vê você na prática do princípio, você vai ser o escolhido. Também é conhecido como Dia das Primícias, Números 28, 26. No dia das primícias. Era o dia em que os primeiros frutos eram levados ao templo. Os agricultores traziam trigo, cevada, figo, romã, uvas, tâmaras e azeitonas. E esses frutos representavam gratidão, dependência, honra e reconhecimento que tudo vinha de Deus. Preste atenção no que eu vou te falar e você vai escrever se você aceitar. Você vai escrever aí no comentário, no caderno, tô vendo que tem gente aí anotando. Escreva aí. Elindo tá com a caneta na mão. Escreva aí, Elindo. Presta atenção, eu vou falar o que você vai escrever. Você vai escrever se você concordar, certo? Eu não vou entregar primícia porque eu não quero a ajuda de Deus. Se você concorda, escreve. Eu não dizimo porque eu não preciso de Deus. Escreve aí. Deus não se meta comigo. Eu faço chover, eu faço a terra dar fertilidade e eu faço a planta produzir. Não quero nada com você. A partir de hoje, o meu relacionamento é só eu com a natureza. Eu vou fazer chover, eu vou fazer nascer o sol, eu vou fazer a terra fertilizar, eu vou fazer as plantas produzir. Escreva aí. Não escreveu, né? Ninguém escreveu? Quem escreveu? O Diego escreveu. Isso é furada. E é verdade, Diego. Mas quando você não primicia, e quando você não dizima, e quando você não celebra as festas, você está dizendo para Deus: eu não preciso de você. Eu não dependo de você. Eu não tenho que ser grato a você. Por que que eu tenho que te honrar? Porque a minha força e o meu braço me fez conquistar essa riqueza. Quando você não obedece o princípio, é isso que o céu entende que você está mandando uma mensagem. Mas também não basta dizer eu acredito. Eu creio. Porque de lábios, Deus está cansado de cultos de lábio. Deus quer culto prático. Eu sou dos pastores que menos ora neste mundo. Eu oro mesmo, irmão, é porque eu não posso ficar sem respirar. Fui para dentista esses dias, quase morri lá. Porque eu fico com a boca aberta lá, pastor Lila, e só vou fazer assim, ó. Aí a secretária dela diz, olha, ele não tá respirando. Aí ela solta, aí ela põe aquele canudinho, manda ele fechar a boca, aquele canudinho puxa a gente de volta. Diga para Deus que você não precisa do oxigênio mais. Seja macho ou fêmea aí, fica 3 minutos sem respirar. Mostra para Deus que você não precisa dele.
Nem sem o oxigênio eu não quero. Fica 3 minutos sem respirar. Mas vou falar uma coisa para você. Pastora Patrícia, fica 3 meses sem pagar o gás. Fica 3 meses sem pagar a energia. Fica 3 meses sem pagar a água. O que vai acontecer, pastora Leila? Pastora Leila mora num condomínio, mas não é. O gás lá é individual, né? Não é gás de condomínio, né? Mas tem muitos condomínios que você paga a taxa do gás, né? 3 meses sem pagar a taxa do gás, o que vai acontecer? O condomínio vai cortar o gás do seu apartamento. Mas já que você não precisa de Deus, já imaginou se ele cortar a conta do oxigênio? Você não precisa dizimar, mas já imaginou se ele cortasse a conta do sol? Mas você não precisa primiciar, mas já imaginou se ele cortasse a conta da chuva? E eu vou dizer uma coisa para você: os homens aprenderam com Deus. Porque ele diz: sobre uma cidade eu faço chover, mas sobre outra cidade eu não deixo chover. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, irmão, humilhar depois que você cai é uma coisa. Mas existe um tipo de humilhação, missionária Kátia, que é superior à humilhação da restauração. É a humilhação da preservação. Você nunca ouviu isso? Como pastor que se humilha para a preservação? Você se humilha antes de cair. Então, quando eu venho trazer as minhas primícias, eu estou me humilhando diante de Deus, e dizendo: Deus, eu reconheço que eu dependo do Senhor. Depois que caiu, fica: Deus, eu dependo do Senhor. Me tira daqui, Deus. Ah, muda a minha situação. É um tipo de humilhação. Mas eu chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu trouxe aqui o primeiro fruto, porque eu não quero cair. Eu estou aqui reconhecendo que eu dependo do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se eu abrir as janelas do céu e descer a chuva sobre vós, eu vou abençoar vocês de tal maneira que vocês não vão encontrar depósito para guardar o que eu vou dar a vocês. Bispo, como é que a gente tem essa humilhação antes de cair? A primícia é gratidão, a primícia é dependência, a primícia é honra, a primícia é reconhecimento de que tudo vem do Senhor. O dízimo é gratidão, o dízimo é dependência, o dízimo é honra, o dízimo é reconhecimento de tudo que vem do Senhor. Eu não sei quanto tempo faz que a pastora Leila dizima da minha vida. Há uma semana atrás, um pouco mais, ela mandou a mensagem: Bispo, o Marcos passou mal, foi infartado, está no hospital. Sabe qual foi a minha oração, pastora Leila? Uma delas, né? Eu disse: Deus, lembra da tua serva. O profeta Ezequiel, o rei Ezequias disse: lembra que eu fui reto nos teus caminhos. Dizimar é retidão, primiciar é retidão. E quem tem depósito diante de Deus, irmão, no dia da angústia você pode buscar o depósito. Falei: Deus, entra lá com interferência. Não deixa esta ação roubar a casa da tua serva.
tirar a paz da tua serva, tirar os recursos. Eu sei que o Senhor está trabalhando, mas na ira, lembra-te da misericórdia. Nós precisamos ser corrigidos, nós precisamos ser açoitados, nós precisamos ser alinhados por Deus. Mas para o justo, a tua palavra diz: nascerá luz nas trevas. Irmão, se o enfarte chegou, é um dia de trevas. Se a crise chegou, é um dia de trevas. Se o relacionamento não está bom, é um dia de trevas. Se você foi visitado por algum acidente ou incidente, é um dia de trevas. E a Bíblia diz em Eclesiastes 9 que tudo sucede igualmente a todos. Mas para o justo nasce luz nas trevas. E justiça não é você ser melhor do que os outros. Justiça é você fazer os princípios que estão estabelecidos. Não há ninguém mais justo do que aqueles que simplesmente seguem os princípios. Por quê? Porque os princípios te aperfeiçoam, os princípios te santificam, os princípios te justificam, os princípios te faz justiça. Lembra que eu fui reto. Quando você chega diante de Deus, com as suas ofertas, com as suas primícias, você está dizendo: Deus, obrigado. Deus, eu dependo do Senhor. Deus, eu te honro com o primeiro. Deus, eu estou reconhecendo que tudo vem do Senhor. Isso é Shavuot. A cerimônia em si, Mary, nem a Bíblia nem diz o que você tem que fazer. A gente vai fazer uma oração, a gente vai cantar uma música, a gente vai fazer uma comida, a gente vai fazer algum movimento para marcar o momento. Mas a festa está na obediência ao princípio. Também é chamada de o tempo da entrega da nossa Torá. Esse nome não aparece diretamente na Torá escrita, mas ela surgiu na tradição judaica. Os sábios entendem que Shavuot correspondia ao período da entrega da Torá no Sinai. Assim, Shavuot deixou de ser apenas agrícola e passou a ser memorial de revelação divina, celebração da aliança, aniversário espiritual da nação de Israel. Que dia a nação de Israel nasceu? Ah, quando ela saiu do Egito. 2 anos depois é que Israel nasce. Quando é que Israel nasceu? Nasceu no Sinai. Por quê? Pergunta por quê, pastora Leila? Por que que Israel nasceu no Sinai e não nasceu no Egito? Porque para nascer uma nação precisa de território, povo e constituição. Então já tinha povo, eles já tinham um território determinado para onde eles iam. O que que faltava? A Constituição. Então, naquele dia, a Torá, a Constituição do povo de Deus. Ah, isso aqui é para judeu. Não, isso aqui é para povo de Deus. Você é povo de Deus? É. Então a sua Constituição é essa. Você é brasileiro? Sou. Então a sua Constituição é a palavra de Deus e a Constituição Federal. Então, Torá é Constituição. Deixa eu ver se até onde eu vou mais para frente. Vou terminar mais uma página aqui e a gente faz o restante amanhã. O contexto original desta festa. Originalmente, Shavuot era uma festa agrícola. A Mishnah, comentário dos sábios, especialmente na Mishnah Bikurim, Bikurim quer dizer primícias, descreve procissões magníficas rumo a Jerusalém. Os agricultores subiam com cestos ornamentados, cantando música, celebrando.
numa alegria coletiva. Bois eram adornados com flores e ouro. As carroças eram enfeitadas. Os homens vestiam roupas festivas. E ao chegar ao templo em Jerusalém, o ofertante declarava Deuteronômio 26:5. Meu pai era arameu errante. Era a declaração que a família que chegava para trazer as suas primícias em Jerusalém, quando ele chegava no monte do templo, havia 16 grandes degraus até chegar no pátio do templo. Quando ele chegava aqui, alguém daquela família gritava para o levita que estava lá em cima: Meu pai era arameu errante. Ele estava dizendo: Eu sou descendente de Abraão. Quem era o arameu errante? Abraão, quando estava lá na Babilônia. E Deus o escolheu. Essa declaração resumia toda a história de Israel: os patriarcas, a escravidão, a libertação, a promessa e a provisão. Isso ensinava algo profundo. Ninguém ofertava sem memória. A colheita não era apenas resultado do esforço humano. A colheita era fruto de uma aliança. Era fruto da misericórdia divina. E era fruto da fidelidade de Deus. Como que alguém prospera? Tendo aliança com Deus, pela misericórdia divina e pela fidelidade divina. Eu ensino no discipulado, nada mágico. Deus só se relaciona por aliança. Então, quando alguém chegava e dizia, meu pai era arameu, ele estava dizendo, ó, eu faço parte da aliança que o Senhor fez com Abraão lá atrás. E eu estou aqui praticando o princípio que o Senhor mandou. Eu vim trazer as primícias. Então Deus entrava com a misericórdia, porque eu não, mesmo fazendo tudo isso, eu não merecia. E Deus entrava com a fidelidade. Por quê? Porque se ele cumpriu, ou perdão, se ele prometeu, ele irá cumprir. Amém? Amanhã nós seguimos com a parte 2. Aí nós vamos falar da peça até o cenáculo. Tá bom? Senão fica muito longo. E aí a gente nem. Eu vou parar a gravação